Bom dia. Muito bem, crianças. Com alegria que nós retornamos à casa do nosso Senhor. Na parte da manhã já tivemos um culto, com várias escolas funcionando também, paralelamente, e agora da mesma forma. E nós nos alegramos por estarmos aqui, por poder olhar para vocês, poder compartilhar juntamente com vocês desse culto que é o culto ao nosso Deus. Da alegria de podermos então participar, todos juntos, dessa festa. Digo sempre que o culto é uma festa onde nós sempre homenageamos o aniversariante, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, pois Ele nos enche com a sua alegria, com a sua paz, com o seu amor. Eu gostaria de perguntar aos irmãos se durante essa semana algum de vocês completou o ano de vida, casamento, batismo, que viesse até a frente para eu lhe dar um abraço. Alguém que completou aniversário essa semana? Há mais alguém que aniversariou durante essa semana? Não? Nós vamos orar pelas irmãs, então. Elas completaram, a irmã completou aniversário essa semana, ela vai completar na próxima semana, mas vai viajar, então já veio antecipadamente, né? Nós vamos orar por elas daqui a pouquinho. Gostaria de perguntar também se dentre nós há alguém que nos visita pela primeira, pela segunda ou pela terceira vez. Pela quarta, pela quinta e pela sexta já é membro, né, meu irmão? Alguém que nos visita? Por favor, levante sua mão. Há lá uma pessoa, uma irmã ali também. Por favor, fique de pé para receber um abraço. Uma senhora lá atrás também, uma irmã. Por favor, alguém dê um abraço nela. Vou usar do lema do pastor Israel, não se sente. Temos uma irmã aqui também, eu gostaria que alguém viesse e desse um abraço nela. Sejam bem-vindos, que Deus os abençoe. Receba o abraço mesmo sentado, né? Eu vou pedir ao irmão Almir para que venha aqui à frente e ore então nesse momento, agradecendo a Deus pela vida das irmãs e também pedindo ao Senhor para que esteja nos abençoando e abençoando aos visitantes que estão aqui presentes. Oremos, irmãos. Pai, nós te damos graças pela bênção, a oportunidade de, neste domingo, estarmos reunidos na tua casa, de sentirmos a tua presença junto a nós aqui e de podermos levantar ao teu trono de graça as nossas petições, as nossas aflições, as pressões que temos sofrido e os motivos de gratidão também pelas bênçãos recebidas. Neste momento, em nome das irmãs Áurea e Dione, nós apresentamos o nosso pedido de gratidão pelas vidas delas, bênçãos recebidas, aquilo que já puderam desfrutar pela tua operosidade no viver de cada uma delas. Dê-lhes alegria, dê-lhes paz, que elas possam sentirem-se seguras nas tuas mãos. Te rogamos, Senhor, pela nossa igreja, por esse domingo, pelos trabalhos que iremos participar, desenvolver, que eles sejam, como acabamos de estudar na tua palavra, luz para as nações, que possamos resplandecer a luz de Cristo para o mundo ao nosso redor, levando a salvação anunciada por Isaías há 2.700 anos atrás ao mundo de hoje. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua paz, pedimos a tua direção para este culto, nós rogamos assim, em nome de Jesus. Amém.
todos nesse dia singular o amor de Deus compartilhar. Juntos em família a nos alegrar, pois enviou Jesus pra nos salvar. Se luz a tocar, luzes a brilhar, Cristo Rei nasceu pra você e pra mim. Se luz a tocar, todo mundo diz, de Jesus lembremos seu Natal feliz. Celebremos tudo que Deus faz é bom, celebremos seu amor por nós. Em Belém nasceu Jesus, alegres vamos todos celebrar. Se luz a tocar, luzes a brilhar, Cristo Rei nasceu pra você e pra mim. Se luz a tocar, todo mundo diz, de Jesus lembremos seu Natal feliz. Se luz a tocar, luzes a brilhar, Cristo Rei nasceu pra você e pra mim. Se luz a tocar, todo mundo diz, de Jesus lembremos seu Natal feliz. Se luz a tocar, luzes a brilhar, Cristo Rei nasceu pra você e pra mim. Se luz a tocar, todo mundo diz, de Jesus lembremos seu Natal feliz. Se luz a tocar, todo mundo diz, de Jesus lembremos seu Natal feliz. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Assim, proclamemos todos juntos, Anjos Mil, o primeiro Natal. Todos de pé, por favor.
pelo teu nascimento. Te louvamos, Senhor Deus, pela alegria que esse nascimento nos traz até hoje e continuará a nos trazer. Muito obrigado, ó Pai, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor Deus, por tua vida em nossas vidas. Oramos, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por favor, podem se sentar.
Eu, particularmente, gosto muito do mês de dezembro. Não é por causa dos presentes, não. Mas eu acho assim, é um mês alegre, né? É um mês que a gente curte muito. É um mês que a gente espera chegar. Eu, pelo menos, eu fico durante o ano todo pedindo a Deus para que passe rápido e chegue logo o mês de dezembro. Se bem que é um mês também que eu tiro férias, né? Mas mais por isso, pela alegria de nós podermos ouvir boas músicas natalinas. Durante esse mês, a igreja toda está envolvida, não é? Com músicas em especial voltadas para o Natal. Por isso que eu falei no início do culto, vamos convidar as pessoas para poderem vir e ouvir, não só o quarteto, como hoje à noite novamente eu falo, né? O coro da igreja estará cantando essa cantata, Exultai é Natal, às 19h30. Convidem, porque o Espírito de Deus, Ele fala a nós através das músicas. Ele fala aos visitantes através da música. E nesse espírito natalino, como todos aí no mundo falam, Natal, o espírito natalino, a gente sabe que a gente participa na realidade desse mês com aquela alegria do Natal, do nascimento de Jesus, da alegria de poder saber que Ele veio por mim, que Ele veio por todos nós. Então, não percamos tempo. Convidemos os nossos vizinhos e os nossos amigos. Meus irmãos, nesse momento nós vamos participar dos dízimos das ofertas. Aqueles irmãos, então, que estiverem preparados para trazer, assim o faço. Eu gostaria de convidar as crianças para que estivessem à frente. Já tem duas crianças já separados para os dízimos. Eles vão ficar aqui à frente, né? Eu vou pedir aos outros meninos também para que venham, fiquem aqui logo após o ofertório. Pode vir agora. E no momento em que eles estiverem aqui, estivermos dizimando e ofertando, vai passar algumas imagens lá em cima. É o que eles fazem logo depois que saem daqui e vão para a classe. Então nós vamos ouvir uma música, enquanto os irmãos então poderão trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Meus irmãos, baixar nossas cabeças, vamos orar ao nosso Senhor. Pai bondoso, abençoe essas crianças. Derrame sobre elas, Senhor Deus, a tua graça, teu amor, as tuas misericórdias. Pai,
Ajude-os, Senhor Deus, a compreender a Tua vontade na vida deles. Não os deixe, Senhor Deus, se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eles possam aprender, Senhor Deus, na Tua casa e juntamente com seus pais, como agradar o Teu coração. Também te pedimos, ó Deus, e agradecemos pelos dízimos e as ofertas. Abençoe. Não deixe, Senhor Deus, faltar mantimento à Tua casa e às nossas casas. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Nós vamos também, nesse momento, suplicar ao nosso Senhor para que Ele possa nos ajudar naquilo que tem nos incomodado, naquilo que tem trazido desconforto à nossa alma, seja um problema de enfermidade, seja um problema em família, de relacionamento com os filhos ou com o cônjuge, seja por causa de uma falta de trabalho e emprego. Nosso Senhor, Ele pode todas as coisas. Nós leremos esse verso em João 1,17, logo em seguida estaremos cantando, e eu vou te convidar, caso você queira vir até a frente, ou ficar de pé, de joelhos, você possa fazer conforme o Espírito Santo de Deus tocar em seu coração. O irmão Edson nos informou há pouco que sua esposa, a irmã Dulcineia, está internada, precisando das nossas orações, precisando do toque de Deus na sua enfermidade. E assim, há vários irmãos também passando por esse problema. Mas nós cremos que o Senhor há de os ajudar. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Graça e vontade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos cantando então esse cântico, se você desejar vir à frente, você poderá sim, então, fazer.
Pai amado, nós queremos juntar os nossos pensamentos, juntar a nossa pouca fé e colocarmos, ó Deus, diante de Ti as nossas necessidades, os nossos problemas, a dificuldade, ó Deus, que cada um traz dentro do seu coração nesse instante. E só o Senhor sabe, ó Deus, das aflições, das perturbações que tem acometido o Teu povo, que tem acometido as famílias que constituem a nossa igreja, que constituem a cada um, Senhor Deus, que nesse instante eleva o seu pensamento ao Teu trono da graça. Ó Senhor, nós queremos suplicar que o Senhor venha agir sobre as nossas necessidades, ó Deus, as enfermidades que têm acometido os nossos entes queridos. Nós sabemos que Tu és um Deus que pode curar, nós cremos no Teu poder de cura, no Teu milagre de cura. Por isso, ó Deus, toma cada um dos nossos enfermos em Tuas mãos. Ó Pai. Realiza, ó Deus, o milagre que nós necessitamos, o milagre da cura, ó Pai. Repreende, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, ó Pai, toda enfermidade que nesse instante os meus irmãos e as minhas irmãs estão colocando diante de Ti. Aquele nosso irmão que está internado no hospital, que Teu Espírito Santo esteja nesse instante agindo sobre o seu corpo, Pai, repreendendo toda e qualquer enfermidade, Pai. Ó Deus, os nossos lares, as nossas famílias, o nosso casamento. Ó Deus, Tu sabes como Satanás tem agido dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, trazendo perturbação, trazendo desarmonia. Ó Deus, nós clamamos nesse instante que o nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha repreender toda a ação, ó Pai, do nosso inimigo dentro da nossa casa. Que a Tua paz volte a reinar, ó Deus, dentro dos nossos lares, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós confiamos em Ti, só em Ti nós confiamos, porque sabemos que Tu és poderoso, ó Deus, para realizar aquilo que nós não conseguimos realizar. Por isso, toma as nossas necessidades em Tuas mãos. Vem com Teu braço forte, ó Deus, sustentar os nossos lares e as nossas famílias. Ó Deus, ouve o clamor da Tua igreja. Ouve o clamor de cada um aqui nesta manhã. Porque nós somente confiamos em Ti, ó Pai. Somente em Ti confiamos. E sabemos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Por isso, ó Pai, inclina os Teus ouvidos e atende a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Na casa de Maria, apareceu para lhe contar a história de amor. Um filho ela teria, um plano, uma missão, história de amor e redenção. Aleluia, renasceu.
vindo o Messias, trazendo a paz, verdade e salvação. A manjedoura se tornou rei das reis, uma história de amor e redenção, uma história de amor e redenção. Uma história de amor e redenção. Obrigado. Bom dia, igreja. Quero compartilhar com os irmãos um pouco dessa história de amor e redenção, que tanto lembramos do Natal, o nascimento de Jesus. Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler o texto aqui e depois o quarteto vai cantar mais uma canção com a gente. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Nós vamos ler aqui a descrição narrada por Lucas do nascimento de Jesus. Se você não trouxe a sua Bíblia, nós temos algumas Bíblias no banco. Pode ser que também você já tenha instalado a Bíblia aí no seu celular. Então acesse, por gentileza, Lucas capítulo 2. Diz assim, verso 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. E assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, a cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. E ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Verso 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo do Senhor lhes disse: não tenham medo. Eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então eles correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado em uma manjedoura. E depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Verso 21. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício também, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo:
Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a salvação que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar queda e soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. E estava ali também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ana era muito idosa. Tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. E tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré da Galileia. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Narrativa aqui dos primeiros anos do início da chegada de Jesus entre nós. Foi um dia feliz, não foi, Vitor? Foi um dia muito feliz. Washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh, happy day. Oh, happy day, when Jesus washed, when Jesus washed, when my Jesus washed my sins away. Oh, happy day. He taught me how to walk.
Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui a gente leu a multidão celestial que apareceu cantando lá, né? Quem será que era o baixo? Quem será que era o tenor? Será que era o Miguel, Gabriel, né? Não sabemos, mas apareceram cantando. É o Natal, né, gente? Como o pastor Roberto disse, talvez a época mais alegre do ano. Todo mundo se cumprimentando, cantando, que dia feliz, nasceu o Redentor, proclamaram anjos mil. Canções tão antigas, mas que quando nós ouvimos, nossa, embala o nosso coração. Lembra de quando era gente pequenino, lembra demais, alguns com filhos. Natal é uma época muito boa, muito boa. Já fica diferente pela decoração. Não só a nossa igreja, mas também as ruas, as casas. A decoração nos remete a esse tempo de paz. Jesus nasceu, paz na terra aos homens, o Salvador chegou. Muito bonito. E os evangelhos narram isso aqui, o evangelho de Lucas, alguns detalhes interessantíssimos que nós lemos aqui. E você percebeu que algumas pessoas aparecem aqui na história. Não só Jesus, mas alguns atores aqui aparecem. E eu destaquei 3. No verso 20, fala dos pastores. Diz assim: voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Os pastores saíram louvando, glorificando a Deus, porque encontraram o menino Jesus. Depois Simeão, havia um homem chamado Simeão, diz o texto, não é? Lá no verso 28. Simeão então tomou o menino Jesus em seus braços e louvou a Deus e disse: Senhor, agora despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Simeão, depois que viu o menino Jesus, fez uma oração, agradeceu a Deus. E, chegando na história ali, Ana, a profetisa, verso 36, tendo chegado ali naquele exato momento, 36 até 38, a profetisa Ana deu graças a Deus e falava a respeito do menino Jesus a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Coisas que acontecem depois que nós encontramos o menino Jesus. Você já encontrou o menino Jesus? O menino Jesus já mora no seu coração? O que aconteceu depois disso? Os pastores glorificaram a Deus. Simeão reconheceu a salvação. Ana começou a falar sobre aquilo que tinha visto, sobre aquele menino que havia encontrado. Desdobramentos que acontecem após esse encontro, esse impacto, essa visão, esse recebimento do menino Jesus nos nossos corações. Não sei se existe data mais propícia para lembrarmos desse Jesus, né? Os presépios mostram Jesus lá na manjedoura, aqui como o texto diz. Mas a manjedoura principal precisa estar no meu coração, no seu coração. Ela que vai receber o menino Jesus. Ela que vai receber a vida, que vai trazer essa alegria. Tanto os pastores como Simeão, como Ana, na glorificação a Deus, no reconhecimento da salvação, no anunciamento do que tinha visto. Todos eles mostraram alegria, porque encontraram a vida, e quando há um encontro com a vida não pode haver tristeza, mas só alegria. Quando você encontra um bebê, já visitou um bebê no hospital, assim, quando está nascendo? É uma alegria, né? Em julho, não posso esquecer, né? Foi julho, foi agosto, foi julho. Minha irmã teve um bebê, e aí a gente foi visitá-la. Nossa, aquela alegria naquele quarto lá. E pega a lembrancinha, ela que tinha feito a lembrancinha, tudinho lá, a lembrancinha. Então, uma alegria muito grande, né? O bebê traz essa alegria. E Jesus, como um bebê, ali naquele momento, ele trouxe aquela alegria para aquelas pessoas, não só para Maria, para José, mas também para aqueles que podiam ver ali o menino Jesus. E quando ele vem nascer nos nossos corações, também existe essa alegria. É o encontro. É o encontro de Deus com os homens. É o Emanuel, o Deus conosco. Mas é um encontro também dos homens com Deus. Porque da mesma forma que o homem procura Deus, Deus também procura o homem. João capítulo 4, o que acontece lá? Jesus tem um encontro
Estava andando com seus discípulos, ficou com sede, os discípulos saíram, ele ficou lá perto do poço, chega uma mulher para tirar água, ele pede água, ele conversa com aquela mulher. A gente conhece essa história como o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E aí Jesus diz àquela mulher: olha, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando pessoas, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É Deus procurando o ser humano, homens sinceros, corações sinceros, homens e mulheres dispostos a celebrar a Deus sinceramente com seus corações. E do outro lado, tem nós, né? Seres humanos, sempre nessa busca por Deus, encontrar uma busca por um significado da nossa vida. Não dá para viver por viver. E o significado é Jesus. É Jesus que dá esse significado. Algumas pessoas buscam esse significado em outras coisas. Mas essas coisas podem destruir o ser humano. Mas Jesus não. Jesus é o contrário. Jesus reconstrói. Jesus vem e nos mostra realmente quem nós somos, para que nós existimos, para a glória, para o louvor de Deus. E tudo isso com muita alegria, porque é isso que o menino Jesus faz. É o Emanuel, é Deus conosco, Deus conosco. Eu não sei se você já embalou o menino Jesus no seu coração. Cada um sabe de si. Eu espero que sim. Espero também que, se isso ainda não aconteceu na sua vida, não deixe acontecer mais um Natal com o menino Jesus apenas do lado externo, na manjedoura do presépio, mas que ele possa estar dentro de nós, começar em mim, dentro do meu coração, dentro do seu coração, o menino Jesus. Aqui nós vimos os pastores, nós vimos Simeão, nós vimos Ana se encontrando com o bebê, tendo aquela alegria, a gratidão, glorificando a Deus. É bom demais. Que dia tão feliz! Nasceu o Redentor, como esses hinos que nós cantamos. E o Natal é essa época mesmo, gente, de falar do bebê, de falar do menino Jesus. E Lucas descreve isso tão bem. Só que aí, no verso 40, não sei se você fechou a sua Bíblia, mas eu vou ler aqui. Lucas diz algo que eu não sei se acaba com essa alegria, ou se nos deixa preocupado, ou se nos deixa mais tranquilo. Mas olha só, verso 40 do capítulo 2. O menino Jesus, crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E eu não sei, mas parece que aí as coisas começam a se apertar, começam a complicar. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus cresce e vai se tornando conhecido. E começa a ensinar coisas. A ensinar para as pessoas como elas precisavam se relacionar com Deus. A ensinar para as pessoas como elas deveriam se relacionar com o próximo, com seu semelhante. E os evangelhos, eles vão mostrando para a gente como que Jesus vai crescendo. Olha só, Lucas 2, 41. O que acontece? Todos os anos, Maria e José, os seus pais, iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando Jesus completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. E sua mãe lhe disse: meu filho, por que você nos fez isto? O seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E Jesus perguntou: por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que eles diziam.
Então foi com eles para Nazaré, e lhes era obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Olha o que diz o texto. Jesus, adolescente, ficou lá no templo, os pais foram embora, depois volta, assim, como estava aqui, o que aconteceu? Não. Mas Maria falou, meu filho, vamos para casa. Lucas registra. E o menino lhes era obediente. E foi para casa com eles. Se você passar as folhas da sua Bíblia um pouquinho, e chegarmos no Evangelho de João, no celular não dá para fazer isso, né? Você tem que ir lá e tal. Mas enfim. João capítulo 2, verso 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. E Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus: que tenho contigo, mulher? Você não sabe que a minha hora ainda não chegou? É o mesmo Jesus. O mesmo Jesus de Lucas 2 é o mesmo Jesus aqui de João. Só que esse texto aqui de João, capítulo 2, mostra Jesus já com seus 30 anos. Aqui aconteceu o primeiro milagre, né? E mostra um Jesus maduro, consciente da sua missão. Mostra um Jesus que fala com a sua mãe de forma diferente, não desrespeitando, mas sabendo que agora ele tinha maturidade para tomar suas decisões. O texto lá do episódio da adolescência no templo diz o quê? Lhes era obediente. Jesus foi embora com eles. Mas agora, nas bodas de Caná, quando Maria chega para ele e fala: olha, o vinho acabou, meu filho, dá um jeito aí e tal. Ele: mulher, minha hora ainda não chegou, fica calma. Isso mostra um amadurecimento. Mostra a humanidade de Jesus até nisso. Por quê? Porque o ser humano é assim. Nasce pequenino, indefeso, necessitado do cuidado, das instruções, e vai crescendo e amadurecendo e tornando-se independente, tomando as suas decisões. O texto no Antigo Testamento diz: deixará, pois, o homem, seu pai e a sua mãe, e unirá-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Não vai abandonar, não vai esquecer, mas está ali o alicerce. Mas uma hora vai ter que caminhar com as próprias pernas. E o texto mostra isso, mostra esse Jesus crescido, Jesus maduro. Essa semana saiu uma pesquisa sobre os jovens nessa faixa de 30 anos ainda morando com os pais. Isso sempre aconteceu. Mas as pesquisas estão dizendo que esse número tem crescido, tem aumentado. Então, cada vez mais as pessoas têm saído de casa mais tarde. Os números não explicam porquê, não sei nem se eu acredito que eles não têm esse propósito. Mas cada um de nós pode pensar, né, imaginar e tentar entender o que tem acontecido com a nossa sociedade. Por que é mais comum hoje em dia nós encontrarmos jovens solteiros nessa faixa de 30 anos ainda morando com os pais? O fato é que todos nós, humanos, homens, mulheres, precisamos amadurecer, tomarmos nossas próprias decisões, estarmos conscientes da nossa missão, do que nós estamos fazendo aqui no mundo. E isso aconteceu com Jesus. Jesus era menino, pequenino, bebê, o menino Jesus. Mas ele vai crescendo e se fortalecendo, enchendo-se de sabedoria, de graça, e começa o seu ministério. E aí deixa de ser o menino Jesus, mas passa a ser quem? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. E quando a gente olha para isso, o que eu penso? E quero compartilhar com vocês. É muito fácil ficar com o menino Jesus nos nossos corações. É muito fácil só pensar nessa questão da salvação em Jesus. Embalar o menino Jesus nos nossos corações, no Natal. Mas Jesus,
continua crescendo e se torna Senhor. E Ele precisa crescer em nossos corações também e vir a ser o Senhor das nossas vidas. Porque enquanto nós seguramos o menino Jesus, embalamos uma criança, é muito fácil. A criança não fala, não dá palpite na nossa vida. Nós que mandamos, nós que seguramos, nós que dizemos para onde vai, onde deve ir, onde não deve. Mas quando cresce, tem uma independência. E o menino Jesus se torna o Senhor Jesus. E nós, que somos seus discípulos, precisamos sair também dessa manjedoura. Sair do capítulo 2 de Lucas, continuar lendo e entender que Jesus não é só o menino Jesus que nasce nos nossos corações. Ele é o Senhor Jesus, o Senhor das nossas vidas. Nós precisamos ir além do Natal. Jesus é Rei, Jesus é Senhor. E quando Jesus cresce, se torna um Senhor, começa a falar, porque o bebê não fala, mas o Senhor Jesus fala, ele começa a dar algumas instruções para as pessoas, para os seus discípulos. Folhei um pouco aí, vamos sair do capítulo 2 e irmos para o capítulo 9 de Lucas. Versos 12 e 13. Ao fim da tarde, Lucas capítulo 9, versículo 12 e versículo 13. Ao fim da tarde, os 12 apóstolos, aproximaram-se dele e disseram: Jesus, manda embora a multidão aí para que eles possam ir aos campos vizinhos, aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui nós estamos em um lugar deserto. Jesus, porém, respondeu: Dêem vocês algo para eles comerem? Verso 23. Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Verso 62. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 10, verso 2. E ele lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Que palavras são essas de Jesus? Se tivesse ficado ali como um pequenino menino bebê, não teria falado isso, né? Mas ele cresceu, se tornou Senhor e deixou todos os ensinamentos, orientações, ordenanças para os seus discípulos. Algum tempo atrás, o pastor Israel recomendou um livro aqui para lermos durante um mês, um livro chamado O Discípulo Radical, do John Stott. E lá o John Stott diz o seguinte: Jesus não chamou ninguém para ser cristão. Isso aí foi um nome que deram para os seguidores dele. Jesus chamou as pessoas e continua chamando para serem discípulos. Discípulos de Jesus. Seres humanos, discípulos de Jesus, seguindo a Jesus. E quando seguimos a Jesus, quando nos declaramos: Senhor, sou teu discípulo, isso tem algumas implicações. Implicações de lembrarmos desse texto aqui. Senhor, faz alguma coisa com essa pessoa que está passando fome. Deem vocês algo de comer. Senhor, como é que eu sigo o Senhor? Quer me seguir? Quer me acompanhar? Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Senhor, como é que a gente vai após o Senhor tal? Olha, quem colocou a mão no arado, disse sim para o trabalho de Deus, e agora quer olhar para trás? Sinto muito, mas não é apto para o reino de Deus. Senhor, está faltando gente aí para trabalhar. Tá, realmente. A colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Roguem ao Senhor da colheita para que mande os trabalhadores. É Jesus falando de justiça social. É Jesus falando de missões. É Jesus falando de vida, da nossa vida. Vida com Ele.
O Natal nos remete ao nascimento de Jesus, nos remete à salvação. Mas o cristianismo não pode ser feito e formado apenas por salvos. Precisa também ser formado por servos. Quando nós olhamos para o menino Jesus, o bebê Jesus, nós estamos pensando na salvação, nós somos salvos. Amém por isso. Mas quando nós continuamos lendo aqui a Bíblia, encontramos o Senhor Jesus, nós passamos a ser servos, sermos servos do Senhor Jesus. Como está a minha vida? Como está a sua vida? Eu tenho um amigo que ele diz assim, olha, cara, essa igreja de antigamente não existe mais. Mas acontece algum fato, né? Sai na televisão alguma coisa, assim, notícia, ele sempre faz essa piada. Não existe mais essa igreja, aquela igreja. Ele fala brincando, mas será que é verdade mesmo? Será que não existe mais essa igreja disposta a entregar tudo para o Senhor? E a igreja não é feita de paredes, mas a igreja é você, a igreja sou eu. Será que nós temos mudado? Alguns hábitos vão mudando, algumas coisas vão mudando. Tantas vezes nós olhamos a nossa Bíblia no celular, né? E isso facilita. Tanto é que hoje alguns aplicativos trazem a Bíblia, os livros em ordem alfabética. Não preciso mais saber a ordem aqui dos livros. Antes eu acordava e orava, mas agora eu acordo e olho o meu celular para ver os e-mails que vieram. Alguns hábitos vão mudando, mas Jesus nunca muda. Jesus diz assim, olha, eu sou o mesmo ontem, hoje e vou ser o mesmo eternamente. Essas palavras aqui, elas continuam valendo, valeram lá para o início da igreja e continuam valendo para nós também. O Senhor Jesus não muda. O menino Jesus cresceu, passou a ser Senhor. Algumas coisas permanecem. Isso que a gente leu aqui, o deem vocês algo para eles comerem, continua aqui. Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, e as pessoas ficaram lá, o que eu faço agora? Jesus falou, olha, faça o mesmo, vai e faça o mesmo. Essa palavra continua aqui. Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros. Continua aqui. O Pai Nosso continua aqui. O dar a outra face continua aqui. O não matarás, não odiarás, continua aqui. O não cobiçarás, continua aqui. O buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, continua aqui. O não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, continua aqui, olha. O amai ao próximo como a ti mesmo, continua aqui. O amai a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, continua aqui, continua aqui. Não muda, não mudou. Mas sabe o que não pode continuar aqui? O que não pode parar? É a gente parar no menino Jesus, no bebezinho Jesus. Jesus cresceu, se fortaleceu em graça, tornou-se Senhor. Então, quando nós paramos no menino Jesus, no Natal, tão bonito, essas decorações, é cada um de nós mandando no menino Jesus, porque nós que seguramos ele não fala, ótimo. Mas não podemos parar ali. Nós precisamos ir além. Ir além implica em reconhecer esse menino como Salvador, como Senhor. Salvador ele já é, mas como Senhor das nossas vidas. E tudo isso que foi descrito aqui. Então, sair do capítulo 2 de Lucas e ir caminhando com Jesus, caminhando. Onde que isso vai dar, Carlos? Isso vai dar em homens e mulheres tementes a Deus, dos quais, no texto de Atos, diz assim, aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. É isso que falaram daquelas pessoas
que entenderam que Jesus não era só o menino Jesus, mas que era o Senhor Jesus. Por isso o Evangelho chegou até nós. E é por isso que o Evangelho vai continuar. Quando existirem homens e mulheres entendendo que Jesus não fica só como um bebê, como um menino, mas cresce, se torna Senhor. Senhor da minha vida e Senhor da sua vida. Esse Jesus é o nome mais poderoso que existe na face da terra, capaz de mudar qualquer situação. Diz lá o Novo Testamento, né? As cartas. Aquele que roubava não rouba mais. Por quê? Porque encontrou o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus dá tantas instruções, tantas instruções. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje, lembrando que o que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz, e quando olhamos para essa celebração a gente pensa, não sou digno disso, não somos mesmo, mas é a graça, a misericórdia de Deus que faz a gente viver a cada dia, diante desse Jesus, Senhor, tão poderoso. Eu quero pedir a ajuda aqui da Verônica, da Tamara, para a gente cantar uma canção que fala exatamente isso. O nome de Jesus é poderoso, está acima de todo nome, todo nome. É o Senhor Jesus, o poderoso Jesus. Eu espero que Ele reine na sua vida e na minha vida também. É uma música antiga do Ademar de Campos. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui conhece. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Salvador e Senhor. Se você já recebeu o menino Jesus no seu coração, se você já o embala em seus braços, deixa ele crescer, segura não.
Deixa amadurecer e tornar-se o Senhor Jesus, o Senhor da sua vida. Que Deus a todos nos abençoe. Pensa nisso essa semana, no nome poderoso do Senhor Jesus. Nós vamos participar nesse momento da ceia do Senhor e eu gostaria de te pedir para que você então faça uma reflexão lá dentro do seu coração, ainda a mensagem que foi colocado Jesus como nosso Salvador, a mensagem que foi trazida como um pequeno bebê, que cresceu, se desenvolveu, morreu e ressuscitou. Que possamos então refletir como é que tem sido o meu relacionamento com esse menino, como é que tem sido o meu relacionamento com esse homem, com o Espírito de Deus. Leve o seu coração ao Senhor, peça-o para que Ele cuide do seu coração, para que esse menino de fato encha a sua vida de alegria, de paz e de felicidade. Reflita então e participemos desse momento tão próprio da igreja. A todos nós, então, possamos meditar sobre esse Cristo vivo e verdadeiro em nossas vidas. Enquanto nós ouvimos a irmã Tamara, eu vou convidar aos diáconos para que então distribua os elementos e assim participemos da ceia do Senhor.
você tem então em sua mão o sangue representando, o vinho representando o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Você tem o pão representando o corpo de Cristo também pregado na cruz do Calvário. Mas a alegria é que esse corpo da cruz saiu, ressurgiu, ressuscitou, vivo está e presente está no meu coração e no seu coração. Assim nós vamos participar desse memorial, clamando ao Senhor que Ele encha os nossos corações com a alegria que somente dele pode vir a vida de cada um de nós. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Nos coloquemos de pé, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos pelo nascimento de Jesus Cristo. Nós te glorificamos, Senhor Deus, por Ele ter se sacrificado por cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque através do Teu poder, que estava repleto na vida do Teu Filho Jesus, Ele daquela sepultura saiu, vivo está, para que pudéssemos então, Senhor Deus, dizermos juntos que nós estamos alegres, porque Ele ressuscitou por mim, Ele ressuscitou por cada um de nós. Louvado seja o Teu santo nome, hoje e para todo sempre. Amém. Tomemos, pois, do pão. E agora, o vinho. Que Deus, de fato, não somente nesse mês, mas no decorrer da nossa vida, possamos ter sempre a certeza de que o Espírito Santo do nosso Senhor está inundando o nosso coração, os nossos corações, com alegria, com amor, com paz, com benignidade, né? Com tudo que há de bom. Será que nós podemos, de fato, pensar dessa forma? Ao sairmos, então, para os nossos lares, continuemos a meditar e, ao voltar para a casa do Senhor mais tarde, que possamos confirmar essa alegria que está presente nas nossas vidas. Oremos. E agora que o poder de Deus, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Jesus, que na cruz estendeu os seus braços, mas que de lá saiu e com os braços estendidos está a nos abençoar, encha os nossos corações com alegria, que o Teu Santo Espírito, que inunda os nossos corações com a Tua paz, que nos faz meditar, pensar no Teu infinito amor, esteja sobre a vida de cada um de nós, hoje e para todo sempre, em nome de Cristo Senhor Jesus. Amém. Os irmãos, por favor, podem se sentar. Nós ouviremos nesse momento o poslúdio do quarteto, que cantará a música Glória a Deus nas alturas. E logo após o recessional, eu e o pastor Daniel, nós desceremos e cumprimentaremos vocês. Se alguém nessa manhã, através da mensagem, dos hinos cantados, do louvor, da adoração ao Senhor, tiver aceitado a Cristo como seu Salvador, queira nos procurar então à porta, que nós estaremos lhe dando uma Bíblia, para que você possa estudar, para que você possa meditar ainda mais na palavra do nosso Senhor. Desceu do céu a luz, Ele é o Rei de glórias mil, de um coro de anjos junto ao trono então se ouviu. Glórias a Deus nas alturas, paz na terra aos homens bons, coro de anjos proclamam sua vinda
amor, os seus corações também se encheram de louvor. Glórias a Deus nas alturas, paz na terra aos homens bons. Coro de anjos proclamam sua vinda numa pobre vila de Belém. Aleluia ao Senhor, cantemos, o Messias Salvador nasceu. Glórias a Deus nas alturas, glória e aleluia ao Senhor, amém. Glórias a Deus nas alturas, paz aos homens bons. Coro de anjos proclamam pobre vila de Belém. Aleluia ao Senhor, cantemos, o Messias Salvador nasceu. Glórias a Deus nas alturas, glória e aleluia ao Senhor, amém.